ano era 1808. A cidade se enfeitou e se encheu de expectativas. Afinal, estava chegando a família real portuguesa que se instalaria no Brasil, tendo em vista os conflitos napoleônicos no continente europeu. Quando a corte portuguesa desembarcou no Largo do Paço, ninguém poderia imaginar quantas mudanças iriam ocorrer naquela cidade que, desde 1763, era a capital do vice-reinado e logo se tornaria a capital do Império Português. Entre outras coisas, haveria grande incremento da vida pública. Novas manifestações culturais se desenvolveriam. Uma novidade foi apresentada à cidade: o esporte, prática cultural que no Reino Unido já estava se estruturando desde meados do século XVIII. Demoraria ainda alguns anos para o esporte se consolidar na cidade, mas já na década de 1810 foram organizadas as primeiras corridas de cavalos. Em 1814, pela primeira vez uma corrida de cavalos realizada na Praia de Botafogo foi anunciada nas páginas de um periódico brasileiro. Dizia ele: segunda-feira, 30 do corrente, faz-se carreiras na Praia de Botafogo, pela manhã, às horas que permitia a maré, por prêmio de uma taça de prata do valor de 100.000 réis. E logo depois entrará quem quiser noutra carreira por prêmio de uma bolsa de ouro. Não foi a primeira vez que foram promovidas corridas de cavalo na cidade. O britânico John Locke, em seu livro sobre experiências no Brasil, onde permaneceu entre 1808 e 1818, registrou que, em 1813, corridas tinham sido organizadas na mesma Praia de Botafogo, instituídas à imitação das inglesas. Essas primeiras experiências foram incentivadas por britânicos que viviam na cidade, gozando de privilégios por sua relação com a coroa portuguesa, uma parte deles habitando naquela bucólica faixa de litoral. Outras corridas de cavalos foram realizadas no decorrer do tempo, algumas deixando importantes marcas na história da cidade. Em junho de 1825, o Diário do Rio de Janeiro anunciou: no domingo, 12 do corrente, das 2 horas às 4 da tarde, na Praia de Botafogo, há de haver 4 corridas de 4 cavalheiros, os cujos fizeram suas apostas. No periódico O Espectador Brasileiro registrou que foi grande a presença de público, inclusive lindas senhoras soberbantes trajadas em belos cavalos. A presença de mulheres merece destaque, antecipando em algumas décadas algo que se tornaria muito comum. O esporte será uma das práticas que mais contribuirá para uma maior visibilidade feminina na cena pública. Tal foi o sucesso do evento que um cronista conclamou o governo a estimular tais atividades. O argumento central era o suposto benefício que as corridas poderiam trazer para o aperfeiçoamento da raça dos cavalos nacionais, livrando o país da dependência da importação de bons animais. Além disso, lembra a matéria, como se esgrimisse um argumento definitivo, a Inglaterra e a França já teriam percebido as potencialidades do turf. Utile-dulce. Essa será uma expressão constantemente utilizada na trajetória do turf em terras nacionais. Sem deixar de ser um divertimento, a prática era compreendida como contributo para as necessidades da nação, tanto as ligadas à economia quanto as relacionadas à formação societária. Em 1825, seriam ainda realizadas corridas de cavalos por uma ocasião muito especial: a festividade de reconhecimento da independência por parte de Portugal. O evento foi registrado nos diários de Graham Ed Hammond, comandante da nau que transportou o embaixador britânico Charles Stuart, responsável por negociar tal reconhecimento. Segundo o marítimo britânico, compareceu ao evento muita gente de todas as classes de povo. O mesmo apontou um cronista do Império do Brasil no Diário Fluminense. A praia apresentava uma interessante vista. O grande número de cavaleiros, de seges e de embarcações fazia um todo aparatoso. Os ingleses compareceram em peso, entre os quais o embaixador Charles Stuart e o cônsul Henry Chamberlain. Autoridades brasileiras também prestigiaram a ocasião, como Francisco de Assis Mascarenhas, o Conde Palma. A largada da corrida se deu na altura da atual Rua São Clemente, com chegada no palacete que fora habitado por Dona Carlota Joaquina, na ocasião residência de Jorge Eyre.
contra-almirante e comandante em chefe da Marinha Britânica na América do Sul, responsável pela organização do evento. Futuramente, nessa casa moraria o Marquês de Abrantes, referência lembrada hoje no nome da rua. O evento teve lá suas fofocas registradas pela britânica Maria Graham. Ela destaca a presença de Dom Pedro I, que era amante dos cavalos e da equitação, e de Dona Leopoldina, que, além de apreciar o contato com os estrangeiros, podia momentaneamente fugir dos conflitos que a cercavam no paço, em função dos problemas com a futura Marquesa de Santos, responsável inclusive pelo afastamento da própria Maria Graham das funções palacianas para a qual fora convidada. Para Graham, ter sido respeitada pela família imperial serviu como sinal de reabilitação social, pois sua demissão da função de governanta, após cerca de somente um mês de trabalho, repercutirá mal nos círculos que frequentava. Ainda mais que seus comportamentos eram por alguns considerados como exóticos para uma mulher. Vejamos que, já nesses momentos iniciais, as corridas de cavalo desempenhavam uma função que vai marcar uma trajetória na cidade, a de arena pública, na qual se dramatizam os papéis sociais onde a corte desfilava. A população indicava os mais poderosos, inclusive a família real. As elites se encontravam e teciam suas alianças e acordos. Estrangeiros e nacionais viviam um simulacro de civilização. Mesmo que ainda carecendo de uma maior estruturação, essas ocasiões ajudaram a criar uma ambiência para o turf. Devemos lembrar, aliás, que os cavalos não eram estranhos ao cotidiano, não só por serem usuais meios de transporte de pessoas e cargas, como também por certos divertimentos, como cavalhadas e touradas, que já existiam na cidade desde o século XVIII. Em março de 1847, uma nova sessão de corridas de cavalo foi organizada, dessa vez na Praia Vermelha. A percepção de que a cidade aguardava com ansiedade o evento estimulou os promotores a comunicarem o desejo de consolidar a modalidade na sociedade da corte, decisão celebrada por certos setores como indicação de que avançavam os costumes da capital. Logo, seria criado um clube. A convocação de acionistas para a compra de um terreno para a construção de uma pista de corridas foi publicada no Correio Mercantil de 1848. Um clube de turf? O primeiro do país. Está curioso? Pois bem, esse é o tema do nosso próximo programa. Então, curtiu? Entre na nossa página e saiba mais sobre o nosso grupo. Até o próximo episódio de Viagem aos Tempos do Esporte. Até lá!